Olá, pessoal, boa tarde. Esperar mais 2 minutinhos e a gente já começa aqui a apresentação de hoje, tudo bem? Obrigado. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Começar aqui um call de mercado, principalmente falar de crédito, né? As perspectivas aí, expectativas do mercado aí nesse final de ano. O Michel vai comentar com vocês. Eu vou passar rapidamente aqui o resultado e o comparativo entre os fundos que carregam aí o nome da M8. Tá? Então, começando pelo M8 Credit Opportunities, a gente segue na mesma, muito parecido como foi a carteira do mês passado, 83% em sênior, tá? Em cota sênior de FDIC, 10,47% em cotas mezanino. A diferença aqui, mais relevante, ficou com relação ao caixa, né? O caixa que estava em torno de 8,5%, a gente baixou quase 2%. Tá? O PL do fundo continua muito parecido, né? 645 milhões. A gente teve até um registro de poucos resgates aí nos últimos 2 meses. Tá? Estamos com 61 FDICs na carteira. Então, 47,31% dessa carteira em fundos abertos, né, que pagam até 30 dias, e caixa para uma liquidez, portanto, de 30 dias. Né? Se a gente somar um pouquinho as amortizações, a gente soma aí quase mais de 50% aí, para liquidez em 90 dias, tá? Que é o prazo do fundo. Subordinação, ela ajustou um pouquinho aí, a gente fechou o mês passado com 32%, esse mês está 31,27%. E o índice de perda, né, a PDD, mensal, ela ficou em 3,71, também um pouquinho acima do que foi o mês passado, né, acho que foi em torno de 3,5. Né, o Michel vai comentar um pouquinho aí desse dia a dia do crédito e do aumento aí, que vem acontecendo aí nos últimos 3 meses, né, nesse último semestre, esse último trimestre, na verdade, né, esse penúltimo trimestre está trazendo aí uma evolução das PDDs, tá? Com relação à rentabilidade, né, nominalmente o fundo, né, rendendo excepcionalmente 1,49 no mês, quase 14% no ano, percentualmente do CDI no mês 117, no ano 119, né, com juros a 15, realmente ele está percentualmente um pouco menor do que o histórico dele. Né? Com relação ao Advanced, né, que é o segundo fundo da nossa estratégia de FIC-FDIC, a gente tem aí um pouquinho mais em cota mezanino, né? Então em torno de 5% a mais do que o Opportunities. Desde o início, esse fundo mantém essa estratégia, 74% em cota sênior, né? E 10% em caixa. Aqui a gente teve um aumento de 1,5% mais ou menos de caixa em relação ao mês passado.
tá? A gente fechou o mês também com 8,5% mês passado e agora estamos com 10% de caixa, tá? Isso também o Michel vai comentar um pouquinho do momento sazonal aí dos FDICs da indústria, né, principalmente de duplicatas. Diversificação da carteira, a gente está com 64 FDICs, né, são 3 FDICs a mais aí do que o Opportunities. Liquidez, até 30 dias, nós estamos com 45%. Né, se a gente somar o caixa, a gente está falando de 55% da carteira com pagamento até 30 dias. Se a gente somar as amortizações em até 90 dias, a gente está com talvez aí com quase 60% da carteira para pagar resgate em até 90 dias, né, que é um índice muito bom na nossa visão aqui. Tá? Subordinação júnior também caiu um pouquinho, como eu comentei, 31,27, e as perdas seguem aí no mesmo patamar de 3,70 do Opportunities. Tá? O fundo fechou o mês aí com 1,4 bi sob gestão. Nominalmente, ele sempre roda um pouquinho abaixo do que é o Opportunities, né? Até porque a gente está falando que a gente tem uma taxa de performance, né, de 20%, sobre o QCD e o CDI, e no Opportunities a gente não tem essa taxa. Tá? Então, rodamos aí no mês 1,44, no ano 13,61, né, e uma percentual do CDI de 113 com 116. Tá? Strategy, que é o nosso fundo, que também contém um pouquinho aí de cota subordinada, né? É o que difere o nosso fundo Strategy dos demais fundos aqui da estratégia. Tá? Então, a gente está com 32% em subordinada júnior, 41% em cota sênior e 25% em mezanino. Tá? Então, tem alguns ajustes aqui nessa carteira. O fundo está com 214 milhões, são 37 FDICs, liquidez até 30 dias, lembrando que ele é um fundo de 361, né? Nós estamos com uma liquidez muito boa também, né? De 33,07. A subordinação júnior da carteira está em 27,48. E o índice de perda também, a carteira de 3,72. Tá? Com relação à rentabilidade, né, por ele conter essa parcela em cota subordinada, né, as cotas subordinadas sofreram um pouquinho esse mês, ele rodou 1,42, né, e 15,22 no ano, né, ou seja, 111 do CDI no mês, né, que é quem aí do que é a performance natural dele, né, e 129 no ano. Né, então, a gente, expectativa aí para fechar esse ano é um pouco abaixo aí dos 140%, 150% que a gente vinha tendo. Tá? Um pouquinho passando, né, a carteira deles, né, o índice que a gente gosta de falar aqui é com relação ao percentual de FDICs sob gestão M8, né, então quase 60% de FDICs sob gestão M8, e as maiores posições aí também de FDICs da M8, né, até os 3% ali são fundos geridos pela M8 e abaixo de 3% já são FDICs também que a gente compra de gestores terceiros. Né? Hoje a gente tem em torno de uns 35 FDICs sob gestão M8 e mais ou menos 25 a 30 FDICs que a gente compra de terceiros. Tá? Estão aprovados aqui no nosso comitê. O Advanced, né, tem uma diferença pequena aqui com relação ao percentual de FDICs sob gestão M8. A gente está falando de 60% lá no Portunos e aqui de 78%. Aqui a maior posição hoje é o Caixa, de 10%, né? São 62 FDICs, então, né? E a maior posição está em 7%, né? Sempre abaixo aí de 10%, né? Que é a nossa meta hoje em dia. Com relação ao Strategy, são 36 FDICs, né? Obviamente, a maior posição são de FDICs geridos pela M8, né, 90%, né, até porque cota subordinada júnior e subordinada mezanino a gente só compra de FDIC gerido pela M8, onde a gente tem um poder, né, de analisar e de aprovar ou vetar as operações. Tá? Com relação aos fundos de renda fixa e previdência, a gente teve aí alguns ajustes aqui na carteira, mas pouca coisa. Né? Vocês vão ver a carteira aqui aberta, mas em termos de participação em relação aos ativos, a gente diminuiu um pouquinho aqui
as cotas sêniores de FDIC aberto, tá? Então a gente fechou aí 30, quase 39% no mês passado e agora estamos com 37,5%. A parte de debênture, letra financeira muito parecida, né? 22% em debênture, 20% em letra financeira, e o caixa se manteve aí muito parecido, né? Com relação à previdência, desculpa, o patrimônio líquido do fundo está em 365 milhões, né? Hoje, né, rodando aí em torno de 1,28 no mês e 12,60 no ano. Teve nesse mês aí uma marcação ao mercado, no mercado em geral, né? E a gente conseguiu ainda rodar um pouquinho acima aí do CDI, né? Rodando a 101% do CDI no ano, entregando 107, né? Mas desde o início, o fundo está aí para fazer 5 anos já de história, né? Desde dezembro de 2019, e a gente deve fechar em torno de 116, 117% do CDI nesses 5 anos aí de fundo. Com relação à Previdência, né, o nosso Capital Previdência, a gente tem uma carteira muito parecida também, né, um pouquinho mais de caixa, ele é um fundo D9, né, então a gente está falando aí que a gente está com 28% de caixa quase, tá? 24% em cota sênior de FDIC, aqui o índice se mantém muito próximo aí do máximo que pode, que é de 25%. E a gente está falando de 26% em debênture e 22% em letra financeira. Aqui, como eu falei, a gente teve uma marcação a mercado, né, geral aí dos ativos. Então, a gente rodou aí a 1,24 no mês, um pouquinho abaixo do CDI, 97% do CDI. Né, e no ano, a gente supera o CDI a 103, né, e rodando 12,15%. Tá? PL do fundo hoje, 380 milhões. Com relação ao yield, que é o fundo mais novo aí dessa classe de ativos de renda fixa, que a gente também detém um caixa um pouco maior já, porque o fundo é D9 também, tá? Tem quase 30% de caixa. Aqui, o máximo que ele pode ter até 20% em cota sênior de FDIC, está com 19,71, né? E a partir de debêntures ainda carrega a maior exposição, são 29%, e quase 20% em letras financeiras. Aqui também, com relação à marcação, esse fundo até sofreu um pouco menos, né, 1,26. Ele também tem uma taxa um pouco menor, né, ele é 0,70 com 10%, enquanto que os outros são 1% com 10% de performance. Então, aqui ele teve uma ajuda aí da taxa um pouco mais baixa, rodou 1,26, 99% do CDI, e no ano a gente está rodando a 11,13. Esse fundo está com 9 meses aí de vida, né? Então, desde o início, ele acompanha o mesmo resultado aí do ano. Com relação às carteiras, né? A gente está olhando aqui para o Capital Plus primeiro, né? Então, a maior exposição continua sendo as cotas sêniores de FDIC, da indústria aí, vamos dizer assim, de intermediação financeira. A parte das letras financeiras carrega a segunda maior exposição, então praticamente temos aí 65% do fundo nesse mercado de intermediação financeira, depois o caixa em 20%, e aí, por fim, as debêntures, que carregam uma posição aí de 22%, mais a energia elétrica carregando a maior parte, né? Então, principalmente CEMIG hoje é uma das principais posições, Coelba, Eletrobras, e a gente depois tem agronegócio, né, voltado aí principalmente para essa indústria da Cosan, tá? Carrega hoje a maior posição do fundo. E com relação às letras financeiras, a gente tem aí os principais bancos, né, Itaú, Bradesco, bancos privados, né, com as maiores exposições, tá? Quase com 5% aí. Com relação à Previdência, né, muda um pouquinho ali, né, mas a parte de letras financeiras hoje carrega a maior posição, né, 30 e poucos por cento, FDIC em segundo, a gente tem quase aí 55% também nesse mundo de intermediação financeira. Depois a gente tem os títulos soberanos do Caixa, né, que eu comentei, por volta de 20%. Depois também segue a mesma toada, né, energia, saneamento e água, tá? As principais posições hoje, CEMIG, Cosan e a EGEA, né, que são os principais segmentos aí que a gente se sente mais confortável. E letra financeira também, né, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Votorantim, né, aqui a gente está um pouco mais pulverizado, inclusive nas letras financeiras, mas a exposição em Bradesco e Itaú são posições relevantes também.
né, por conforto aí do time de gestão. O yield também, né, seguimos aí a parte financeira sendo de letras financeiras na maior exposição, depois o caixa, depois os FDICs, né, energia, saneamento e água na mesma toada, CEMIG, Coelba, Cosan, né, Itaú, Bradesco e Caixa Econômica, as maiores exposições aqui. Aqui a gente repara, de fato, a gente tem uma exposição maiores aí nos 3 primeiros nomes aí, tá? Mas é uma questão de estratégia da gestão momentânea, né? Isso a gente vem trazendo isso ao longo dos meses aí, né? Vocês podem observar que a carteira é muito parecida, mas às vezes de um fundo para o outro tem um outro papel que está mais relevante ou não, né? Para conta de o portfólio. liquidez, né? Exato, uma questão de liquidez, como o Michel falou, né? Esses dois fundos aqui, a Previdência e o Yield, são D9. A gente sabe que a Previdência, a ideia é, né, até investir mais no longo prazo, mas muitos dos investidores acabam priorizando também, né? Alguns fundos que têm um prazo de resgate mais curto e acabam resgatando, né? Tem essa possibilidade, às vezes acaba acontecendo. Não é muito o que deveria ser, mas é o que acontece. Então, a gente acaba tendo que ter um caixa aí e ativos, obviamente, de curto prazo, tá? Então, a duration desses fundos, né, de todos os três aqui, tá bem baixa. A gente está falando da duration total da carteira por menos de um ano. Tá? Obviamente, alguns ativos, como as debêntures, têm os prazos mais longos. O FDIC ajuda também no prazo mais curto. As letras financeiras também, o prazo um pouco mais longo, mas no composto geral, aí a gente está com uma duration abaixo de um ano. Então, era isso, gente, do meu lado aqui. Vou passar a palavra para o Michel, para ele comentar um pouquinho do mercado aí da indústria. Bom, vamos lá, acho que em termos aí de funcionamento, né, se assim dizendo, da questão do crédito privado, eu acho que ele não mudou muito do que a gente falou no mês passado para esse, né? A gente encaminha agora para o fim do ano, né? Final do ano que está sendo menos movimentado do que aquilo que a gente esperava, né? Do que é o período sazonal, principalmente do crédito middle market, né? A gente começa a enxergar para a economia real pontos relevantes, que é a economia desacelerando, né? A gente começa a ver isso até pelos números de inflação. Economia desacelerando com uma taxa de juros bastante alta, né? Empresas machucadas em termos de passivo, né? Vindo aí de um longo período, né? Aquilo que a gente falava no começo, quando o CDI chegou a 15, né? É um platô, um período muito longo, com taxas muito altas em relação ao passivo. Isso daí deixa todo mundo machucado. O empresário deixando o dinheiro no CDI, ganhando 15% ao ano, não investindo nas empresas, esperando para ver toda a nossa questão política e econômica, fiscal do país, para ver se investe ou não, e também contra a tomada de recursos de longo prazo, né? Então, isso tudo, todo esse conjunto de fatores levam a um período de sazonalidade que a gente costuma ver um movimento muito forte para crédito, sendo bastante afetado aí e trabalhando aí de forma reduzida. O que significa isso? Menos cotas emitidas de FDIC, menos operações de crédito. As operações de crédito que a gente vê no mercado por conta da alta liquidez, com um spread muito amassado, então fica muito difícil você comprar. E aí é que entra a questão da gestão, né? Que é o que a gente estava falando em relação à liquidez, né? O bom gestor de crédito é aquele não só que compra os ativos e vende, mas aquele que também sabe a hora de entrar e a hora de segurar o dinheiro. Se você tem o dinheiro em caixa rendendo 15%, para que você vai comprar um ativo rendendo 15,3% de crédito privado que está arriscado a você tomar uma volatilidade na cabeça? Então, dado isso, né, a gente não espera aí um final de ano muito forte, né? A gente espera um final de ano aí olhando mais para dentro de casa, então aquilo que a gente está fazendo nos nossos comitês de crédito, revisando as carteiras, trabalhando ativos mais líquidos, carteiras curtas, né? Basicamente trabalhando nos setores mais seguros, né? Principalmente nos setores financeiros, aí bancos de primeira linha, trabalhando assim super tranquilo aí para entregar o final do ano.
não dá para errar no final do ano. Se você erra no final do ano, você não tem tempo de recuperar. Tá? Não esperamos aí, a inadimplência está relativamente controlada dentro da economia real, tá? A gente vai passar até aqui os dados, mas principalmente na nossa carteira de FDICs, né? A gente vê que os FDICs não estão captando, a gente tem muitos FDICs, inclusive, amortizando, né? No excedente multisacado, que é onde a gente atua, a gente não teve um crescimento expressivo esse ano, né? A gente não teve um crescimento esse ano. Tudo que a gente viu de crescimento no mercado de FDICs não aconteceu nos excedente multisacado, né? Então, isso foi, a gente conseguir alocar, né, as nossas carteiras aí, foi uma questão de relacionamento, originação própria que funcionou muito bem. Né? Caixa elevado, que o Ricardo comentou, né? O Opportunity está com 6,5, o Advanced está com 10, tá? Normal, o Opportunity eu tenho muito menos resgate, a liquidez dele, porque como o fundo está fechado, você vê que o PL do FDIC, do FIC acaba não caindo, porque a gente tem muito pouco resgate, então isso eu não preciso ter uma liquidez de 10%. Já o Advanced, que é o fundo aberto, que tem aquelas movimentações mais corriqueiras, a gente está deixando o caixa a 10%. Por quê? Simples, né? O mercado ainda não entendeu os modelos de FDICs diferentes, então existe sim, por conta da corda esticada que a gente está vivendo no momento de crédito, que a qualquer momento a gente pode ter uma abertura das taxas, né? O mercado de investidores, principalmente pessoa física, dá aquilo que falam, né, o barata boa, né? Então, para a gente não ter nenhum problema de liquidez, a gente aqui, por conservadorismo, resolveu deixar o caixa um pouco mais alto, tá? Em relação à capacity do fundo, por enquanto está tranquilo, né? A gente tem originação própria ainda de cotas para suportar ainda um próximo crescimento, mas dependendo de como o mercado se comportar agora no começo do ano, no final desse ano, no começo do ano que vem, a gente já pensa em alguma estratégia, talvez por um período, um fechamento do fundo até o mercado de FDICs voltar a operar forte e ter cotas, tá? Por enquanto, a gente ainda está conseguindo manter aí a relação risco-retorno bem calibrada, tá? Falando um pouco dos resultados da carteira dos FDICs investidos aqui, dos 65 fundos, e aí a gente fala de FDICs M8 e não tanto de M8 quanto de gestão terceiro, que compõe aí a nossa carteira investida, tá? A gente não tem muitas alterações em relação aos dados de um mês para o outro, até porque os FDICs hoje eles estão mais girando aqueles melhores excedentes da carteira própria. Então, taxa média na concessão dos créditos, 2,42 no mês passado para 2,43 no fechamento desse último mês. O caixa caiu um pouquinho, de 8,69 para 7,83, mas essa queda não é por um volume maior de operações, e sim porque tem muita gente amortizando. Tá? Subordinação júnior, acima de 30%, de 32,46 para 31,27. Tá? Importante, tá? Na nossa carteira, a subordinação júnior mais mezanino está em 43%. Tá? Rentabilidade de cotas júniores, de 2,76 para 2,29. Isso sim a gente vê porque a gente teve um leve aumento de PDDs médias na carteira, que foi de 3,22 para 3,71. O índice ainda é baixo, não é preocupante, é pontual esse 0,3, mas a gente vê como isso influi na rentabilidade das cotas júnior. Recompras se mantiveram aí perto dos 3,20, né? O prazo médio da carteira, também tirando os fundos de nota comercial, que trabalham com garantia real, um pouco mais longo, o prazo médio continua nos seus 59 dias, e a liquidez, essa sim a gente consegue acompanhar a liquidez dos títulos da carteira nos 95%. Tá? Então, assim, a carteira está preservada, nosso conservadorismo aqui continua igual, a gente não vai trabalhar nada novo, nada diferente que possa trazer risco aí no momento em que o crédito está estressado. Tá? Um pouco de dados sobre a carteira dos FDICs geridos pela M8. Tá? Quando a gente fala nesses índices de
40% de subordinação e etc., a hora que a gente entra no modelo estatístico, a nossa carteira investida acaba ficando muito parecido com o que a gente tem aqui dentro de casa, né? Mas aqui dentro de casa, o número de cedentes está hoje em 4.200, o número de sacados está em 67 mil, né? Hoje a gente está trabalhando 8,55% de caixa. Para essa época do ano é um caixa elevado, tá? Isso mostra para a gente que mesmo que você tenha aquela próxima movimentada aí no começo de dezembro ou até para pagar as parcelas do 13º, dificilmente a gente vai ter um aumento na captação, tá? Volume operado em outubro, 2,6 bi, né? E aí isso daqui também é um dado interessante, porque a média do volume operado nos nossos FDICs aqui para os meses aí durante o ano de 25 foi de 2,2 bi. Ou seja, a gente vê que a economia, por mais que a gente esteja desacelerando a economia, mas a pequena e média empresa continua tomando giro de crédito. O que é isso? Menos operações em bancos e os FDICs acabam abocanhando um pedaço maior de operações. Então, e operações aí mais seguras, tá? Então, total do ano aí a gente já operou 22,6 bi, a gente deve bater os 30 bi em operações de recebíveis até o final do ano, tá? Nosso posicionamento não muda. Continuamos conservadores, continuamos trabalhando em FDICs, pulverização com subordinação, olhando muito para a carteira, né? Eu acho que assim, a gente continua, né? A gente tem o comitê de crédito de FDICs, o comitê de crédito high grade, agora temos uma reunião também de crédito para olhar mais a fundo os cedentes das carteiras dos FDICs, né? Até eu mesmo, que estava fazendo muita reunião, acabei parando um pouco, olhando um pouco mais para dentro de casa, para ficar mais próximo do crédito, entendendo mais as estratégias e até ajudando as próprias consultoras, né, na questão de estratégia. O mercado de crédito, né, com taxa de juro alto e a desaceleração econômica, a gente já está vendo, né, a gente já enxergou. Você tem MPAR, você tem Braskem, você tem agora a história da Oi. Então, você vê que o mercado de crédito como um todo está estressado, o mercado de economia real também. Então, não é hora. A hora agora é de olhar para dentro de casa, olhar para o que a gente tem, monitoramento, controle, análise de crédito. Então, assim, segurar operações que são mais arriscadas. Vamos trabalhar a questão dos índices para fechar o ano de uma forma cautelosa, tá? Então, a questão de liquidez, né, do mercado continua forte, principalmente para FDICs. Eu acho que assim, a gente enxergou nesse último mês a renda fixa segurando um pouco a questão da entrada de recursos, mas nos FIC de FDICs a gente ainda vê uma entrada muito forte, tá? Então, muita gente procurando cota de FDIC. Agora, a questão é, né, conseguir manter a precificação dos ativos, né? A gente já vê que o pessoal está começando a comprar cota de FDIC com preços aí abaixo, então aquela questão da precificação dos ativos de high grade que a gente estava vendo, que a gente entende que está errada, começa a vir de forma mais forte para os FDICs. Uma vez que as debentures, as letras financeiras estão vindo muito amassadas, a liquidez ela vai mais para esse mercado de crédito estruturado, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, ainda mais com a questão do IOF, né? Tomar cuidado para não comprar cota de FDIC no preço de high grade, né? Então, mas basicamente assim, continuamos dessa forma, continuamos aí bastante conservadores, continuamos olhando para dentro de casa, não é o momento de inventar, tem que esperar um pouco a questão fiscal. Ano que vem vai ser um ano muito difícil, nada, né? São muitos feriados, Copa do Mundo, eleições, brigas políticas, a questão fiscal do país, que a gente sabe que o governo vai continuar gastando, principalmente em ano eleitoral. Então, você tem muitas variáveis geopolíticas, você tem o Trump, você tem a Venezuela, você tem... Então, o momento agora é de cautela, tá? Então, vamos continuar assim. Não deve mudar, e acho que a nossa cabeça aqui não vai mudar até o final do ano. Então, de novo, né, o papel daquela gestora conservadora, que é o que a gente busca, né? Justamente você não só escolher o que você investe, que tipo de mercado, mas também saber a hora de entrar e saber a hora de ficar mais tranquilo, tá?
Eu acho que é um pouco disso, né? Aqui tem uma pergunta aqui, do Wellington. Qual a proposta do M8 Yield na grade de produtos de vocês? Porque a carteira dele me assemelha bastante do Capital Plus. Você pode falar, Michel, a Vamos diferença lá. do tipo de crédito privado ou a exposição soberana? Não, A carteira é muito parecida, né? a carteira é parecida, ela é mais líquida, né? O Yield, ele é um fundo que ele é um fundo para rodar aí 105 a 110, onde o Capital Plus é um fundo para rodar 115 a 120. E para investidor diferente, né? Exatamente. Que um é qualificado, que é Na verdade, qualificado. até os próprios escritórios lá atrás pediram porque a gente não tinha um fundo para investidor em geral. E como a gente já pensava em um D9, que é mais líquido que a Previdência, por mais que o modelo de crédito que a gente utiliza aqui, ele é um modelo que a gente aprova o ativo dentro do book de crédito da gestora, né? A partir daí, a gestão dentro do book de crédito vai trabalhar os ativos dentro da carteira, né? Qual é a grande diferença? A gente montou um fundo que é o Yield para investidor em geral, com uma liquidez em D9. Quando eu tenho uma liquidez em D9, eu vou precisar trabalhar o quê? Uma carteira bem mais líquida do que um D30, que é o Capital Plus. Então, por isso que a gente acaba tendo até uma rentabilidade um pouco mais baixa, né? O Capital Plus é um fundo para você buscar aí 115 a 120, enquanto o Yield, ele é aquele fundo cash and carry para o investidor em geral, tá? Os ativos, o risco de crédito, os nomes, eles são os mesmos, de novo, porque é o book de crédito que a gente aprova para M8. Agora, dentro da gestão, é onde você vai operar mais curto, é onde você vai operar um pouco mais pulverizado, com um caixa um pouco mais alto, e a grande diferença um é 40% de FDIC e o outro é 20%. Tá? Então, basicamente é isso. Na grade o yield é o cash and carry, de D9, né, e o Capital Plus já entra um pouco mais aí no crédito estruturado com 40% de FDIC. Tá? Michel, outra pergunta aqui também, que a gente vem falando bastante aqui, né, com relação à originação, né, e qual que seria, né, o capacity, o fundo que já bateu um bi, quase um bi e meio aí já, né, estamos com um bi 450 alguma coisa, né, Um bi o Advance. Que seria, né, uma ideia de capacity desse fundo, né, ou se a gente tem a ideia, né, de talvez ajustar ele um pouquinho, né? Fechar ele em algum momento. Como é que está esse sentimento aí, né? Você olhando para o mercado de crédito hoje, né? E o ano, né? O primeiro trimestre, primeiro semestre do ano que vem, que vai ser um pouco mais conturbado, tem bastante coisa aí, bastante fato, como você falou, né? O que você tá enxergando aí para esse capacity do Advance? Vamos lá. O mercado de FDICs ele é um mercado muito dinâmico. Quando a gente começou como oportunity lá atrás, que a gente fechou o fundo com 900 milhões... Dinâmico é semanal, né? Ele é semanal, né? Cada semana é uma semana, é um humor diferente e etc. A gente fechou lá atrás com 900 milhões, mas a indústria de FDICs, de repente, resolveu crescer lá de 2 anos para cá, né? E aí a gente abriu o Advanced, a gente inicialmente achou que o Advanced ia até um bi, o mercado, a gente conseguiu originar ativos bons aqui dentro de casa, né? Ativos diferentes, até fundos em parceria com as mesmas originadoras de crédito, com teses específicas de cartão de crédito, ou o próprio fundo com a RAP, que acabaram dando aí um fôlego para a gente ir até 1.400. Né? Qual é o capacity do Advance? Seria 2 bi? Não sei. Né? Assim, com certeza, se o mercado de FDICs agora no final do ano não reagir da forma como trabalha de forma sazonal, né, a gente deve fechar ele antes de 1 bi. Tá? Então, a gente já tem um estoque... Já atingir 2 bi, né? Exatamente. A gente tem um estoque ainda de cotas aqui, FDICs nossos, que a gente vai conseguir trabalhar. Tanto é que, se você for ver o Opportunities, a gente tem 60% de FDICs nossos do resto de terceiro, o Advanced já é 75% nosso, 78% nosso. Então, a originação própria que está suportando esse crescimento, mas também tem um fim. Agora, se, de repente, para o pagamento do 13º, a gente conseguir, os FDICs tiverem essa maior movimentação que a gente costuma ver, aí a gente, às vezes, consegue levar o fundo até um pouco a mais. Então, vai depender muito do mercado, tá? E, principalmente, vai depender do mercado e até o capacity de que a gente consegue ter caixa,
sem que a gente prejudique a rentabilidade do fundo. Tá? Então, a gente sim está mantendo uma média de 10% de caixa em relação a uma questão de liquidez do mercado, de um estresse aí no mercado de crédito em geral como um todo. Né? Então, a gente resolveu subir até o caixa por estratégia. Mas, dependendo do andamento, a gente depende muito do andamento do mercado. Tá? Hoje, o multicedente e multisacado, que é aquele mercado que a gente mais trabalha aqui, né? Que dentro de um mercado de 800 bilhões em FDICs, ele é um mercado mais restrito a 60 bi, e o consultor de crédito está na Júnior, o consultor de crédito estando com medo de emprestar, ele não capta. Então, a gente acaba dependendo muito dessa questão do mercado. Acho que um ponto legal que você colocou aí, né, interessante também, né, o que eu comentei, com relação à liquidez. Né? Hoje, mais da metade da carteira de um fundo que é de crédito estruturado, obviamente respeitando, né, os prazos de resgate ali dos fundos que são abertos até, que pagam normalmente até D30, a gente está falando de uma carteira aí de 1,5 bi, né, ou vamos dizer de 2 bi, né, 2 bi, quase 2.200, dando oportunidades que a gente teria para honrar os guias de realidade. Né? Então, assim, mais de 50% que a gente teria sem ter que vender nenhuma cota no secundário. Né? Eu acho que isso né? A gente vem trabalhando muito forte essa questão, né? Até uma questão regulatória, né? Para quem não sabe, mas a CVM, depois dos eventos que tiveram com relação ao fechamento de fundos para pagamento de resgate, não para receber aplicação, né? Tivemos alguns casos aí de crédito estruturado ao longo dos últimos 3, 4 anos, e a CVM resolveu atuar um pouco mais firme com relação a isso. Então, está exigindo dos administradores uma parcela maior da carteira que seja em ativos que tenham alguma liquidez. Então, a gente está seguindo isso à risca ali junto ao administrador, nosso caso é o BTG, né? Ele vem exigindo uma parcela maior e a gente vem entregando isso, né? Até por uma questão também, né, que eu considero um diferencial aqui da M8, que é ter a gestão do FDIC propriamente dito. Né? Então, com isso, a gente tem acesso aí, a um número interessante de cotas, principalmente de FDICs abertos, né, que isso traz um conforto aí para esse atendimento regulatório que vem aumentando. Né? Então, é uma coisa bem importante aí de se dizer, na minha opinião, porque, de fato, é importante que vocês olhem isso na escolha dos principais fundos aí geridos pela essa indústria de crédito estruturado, olharem se de fato o gestor, né, o gestor tem a obrigação e o administrador a obrigação de pagar ali a liquidação do resgate, mas é importante verificar isso, tá? Tem mais uma pergunta aqui também do Thiago. Obrigado, Thiago, pela pergunta aqui com relação, né, aonde que a gente tem fundo de previdência, né? Então a gente tem o primeiro fundo foi concebido lá no BTG, né? O fundo já foi concebido em janeiro de 23, né? Então a gente vai para quase 3 anos de fundo aí no começo do ano, tá? É um fundo que tem esse histórico aí muito muito interessante. E a gente abriu o mesmo fundo, a mesma estratégia, né? Ele é um feeder, vamos dizer assim, que compra cotas de um master, né? Que foi feito lá na XP. Né? A gente está falando que a gente tem aí 3 meses de fundo, tá? Ainda não tem uma lâmina dele, mas é um fundo que carrega, né? Vamos dizer assim, carrega esse histórico aí de 3 anos praticamente, é a mesma carteira, e vem aí, né? Breve aí a gente deve soltar as lâminas dele aí mensalmente, tá? Mas são essas duas estratégias que a gente tem hoje, né? Possivelmente vamos acabar abrindo isso em algum outro lugar, alguma outra plataforma em algum momento, tá? Mas por enquanto é XP e BTG. Acho só um último comentário, né, que a gente falou do Capital Plus. Esse mês agora, de dezembro, a gente faz 5 anos, né, e aí a gente começa a olhar para trás e ver aquelas brigas no comitê de crédito, as empresas, qual é o risco, né?
mas são 60 meses de fundo, entregando aí aquilo que a gente se propôs lá atrás, que era entre 115 e 120. A gente tem aí um histórico de 117, né? E o mais legal, né, a gente passa por um momento de crédito aí bagunçado, já fazem alguns anos, né, desde que a taxa de juros foi a 15, volatilidade. Deu negativo, né? LFT negativo e depois Agora, hoje é 15. Né? O legal é que nesses 60 meses a gente só teve um mês negativo. Né? Eu acho que isso mostra um pouco, talvez não seja o fundo de renda fixa que mais tenha ganhos aí no mercado, mas assim, esse nosso conservadorismo aqui de olhar as empresas, realmente olhar o crédito, ter esse book de crédito antes de a gestão atuar, é uma coisa que funciona muito bem. Né? Para vocês terem uma ideia, até falando desse book de crédito que o Michel está falando, né? Assim, o comitê, né, de sexta-feira, ele acaba aprovando, né, os nomes e o quanto que aquele nome, aquela empresa ou aquele banco poderá ter de limite. E aí isso é passado, a gestão vai trabalhar em cima deste limite para cada ativo. Hoje, para vocês terem ideia, a gente olhou aí em torno de nesses 5 anos, tá? Foram 110 nomes, um pouco mais, né? Mas o que a gente tem nos últimos 3 anos, aí, esse controle, são mais ou menos 110 nomes. E a gente tem aprovado hoje 70. Né? Então, assim, teve um índice aí índice relevante, aí, né? Acho que uns 20 e poucos por cento, que não foram aprovados. Né? E a gente leva, né? A gente tenta levar coisas que façam sentido para a carteira, né? Mas ao longo desses últimos 3 anos, a gente viu que teve papel, né? Que teve empresa, né? Principalmente empresa, né? Acho que banco menos, eu até vou pegar esse índice um dia, eu trago aqui. Teve banco que a maioria dos bancos que a gente levou, a gente aprovou. Agora, as empresas tiveram algumas aí, pelo menos uns 20% que a gente achava que poderia ter algum risco ali e a gente resolveu não ter. Né? E aí vai do trabalho da governança, né, da empresa, olhar com o olho de governança, ver quem são os principais acionistas, quem são os principais debenturistas, né, até os principais números da empresa, como é que está o endividamento, né, e a capacidade efetiva de pagamento dessas empresas. Então, acho que é importante trazer isso para vocês, para vocês conhecerem um pouco mais aí da nossa cozinha. Certo, Michel? Seguimos para o fim do ano. A gente, né, acho que a gente vai fazer mais um call aí. A gente traz um fechamento para vocês, vai ser um call que vai ter um pouco mais de dados também aí no ano. Né? Então, próxima segunda, terça-feira do mês de dezembro, a gente está junto de novo. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, acho que não. A segunda terça-feira do mês de dezembro é a última do ano, né? Vai ser a última do ano. É a última terça-feira do ano, na verdade. Vai ser lá pelo dia Depois vem Papai 10, né? Semana do dia 10. Bom, acho que era isso, gente. Agradeço aí demais a presença de vocês. Grande abraço aí, boa semana. Boa semana.